Bom, continuando, gente, voltando aqui, nós tínhamos parado nessa tabela 3.1 e já adianto, aliás, tinha esquecido de comentar, mas agora estou observando aqui, conferindo. Tem um erro numa dessas equações químicas aí, na parte de reações de combinação. Será que vocês descobrem qual é o erro? Essa tabela foi tirada do livro e é provável que no livro também esteja com o mesmo erro, tá? Então, vou deixar aí como pequena tarefa para vocês encontrarem. Jogo dos erros. Tem só um erro só, não é jogo dos 7 erros, não. Bem, reações de combinação e decomposição. Aqui nós temos um exemplo, né, em que nessa figura aqui é uma fita do metal magnésio. Ele formou uma espira aqui, uma hélice, né? Que em reação em contato com o oxigênio O2 do ar e uma chama. Então, os átomos do elemento magnésio metálico, que estão aqui dentro da fita metal, em contato com as moléculas de oxigênio gasoso, na presença de uma chama, causa a combustão, a queima, e o magnésio então se transforma no cátion magnésio 2+, e as moléculas de oxigênio O2 se transformam no ânion O2- óxido, tá? Formando então o óxido de magnésio. Tem um link aqui no YouTube que mostra, tem muitas, se você procurar lá magnésio, oxidação, combustão do magnésio em português ou em inglês, em qualquer língua, você vai ver uma série de vídeos mostrando a reação de combustão do magnésio. Título de curiosidade: quem já viu aquelas fotos muito antigas em filme, né? Quando você está vendo um filme lá dos anos preto e branco, cinema mudo, usava aquelas caixas fotográficas, parecia uma máquina monstruosa, né? Muito as tataravós das câmeras digitais. Dava aqueles flashes enormes de luz, né, para fazer o flash. Aqueles pozinhos que acendiam eram magnésio sendo oxidado. Quando eu era criança, se vocês perguntar para os avós de vocês, talvez, ou os pais mesmo, tinham uns cubinhos que era usado nas câmeras para fazer flash. E esses cubos eram magnésio que tinha oxigênio que levava a hora que você apertava o obturador da câmera fotográfica, dava um disparo, né, de elétrico, uma pequena correntinha, um pulso elétrico que gerava um flash de luz. Aqui nós temos uma foto aí de uma garrafa, né, um cilindro, né, propane fuel, né, gás propano, propano combustível. Qualquer botijão de gás de cozinha, né, que nós no Brasil conhecemos como GLP, gás liquefeito de petróleo. O botijão de gás comum de cozinha, ele contém uma mistura de gás propano, né, aqui o C3H8, e os isômeros do gás butano, C4H10. Aí tanto pode ser o N-butano, né, de cadeia normal, quanto o isobutano, né, ou metilpropano. Isso no GLP. Bom, aqui nós temos a reação de C3H8, que é o gás propano, na forma gasosa. Então, uma molécula de C3H8, uma molécula de propano, reage, combina com 5 moléculas de oxigênio gasoso para formar 3 moléculas de dióxido de carbono, gás carbônico, né, CO2, e mais 4 moléculas de água. A chama também está no estado gasoso. E nós podemos ver que está balanceado, né? 8 hidrogênios na molécula de propano, 4 vezes 2 hidrogênios só tem na molécula de água, 8 hidrogênios. 3 carbonos do propano, aqui o coeficiente estequiométrico 3 na frente do dióxido de carbono para fazer o balanceamento estequiométrico do número de átomos de carbono. E nós temos um total de 5 vezes 2, 10 átomos de oxigênio, que estão 3 vezes 2, 6 aqui no CO2, e os outros 4 na molécula de água. Então, um balanceamento. 1 de propano, 5 de oxigênio, produzindo 3 de CO2 e 4 de água. Massa molecular. Massa molecular e peso fórmula. A massa molecular
é a soma das massas atômicas dos átomos na molécula. Por exemplo, como que a gente calcula a massa molecular da substância H2SO4, que é a fórmula química do ácido sulfúrico? Então, nós temos um índice 2 no hidrogênio, o enxofre não aparece número 1, significa que é o próprio número 1, né? O fator neutro da multiplicação. E 4, índice 4 no oxigênio, 4 átomos de oxigênio por molécula de ácido sulfúrico. Portanto, esse 2 vai multiplicar 2 multiplica a massa atômica do elemento hidrogênio, tem que somar 1 com a massa atômica do enxofre e 4 que vai multiplicar a massa atômica do oxigênio. As massas atômicas nós podemos encontrar em qualquer tabela periódica. Do hidrogênio, a massa atômica é 1 unidade, ou 1 Dalton. Do enxofre, arredondando com 3 significativos, é 32,1 unidades de massa atômica. Essa letrinha U em itálico é a representação de unidade de massa atômica, ou Dalton, como queira. E para o oxigênio, também com 3 significativos, a massa atômica da tabela periódica é 16 unidades de massa atômica. 4 vezes 16, 64. Com 32,1, 96,1. Com 2 de hidrogênio, portanto, nós encontramos aí 98,1 unidades de massa atômica para a massa molecular do ácido sulfúrico. E também temos a massa molecular aqui, por exemplo, da glicose, né? Essa molécula C6H12O6, a fórmula molecular pode tanto ser a glicose, quanto um frutose, quanto uma lactose, né? Enfim, tem maltose, tem vários monossacarídeos com a mesma fórmula química, né? A mesma fórmula molecular, porém fórmulas estruturais diferentes, que são chamados isômeros, né, dos monossacarídeos baseados na fórmula da glicose. Mas o que interessa aqui é que a massa molecular será composta por 6 carbonos somados com 12 hidrogênios somados com 6 oxigênios. O carbono tem massa atômica 12. Já vimos as massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio. Portanto, a conta que a gente tem que fazer é 6 multiplicando 12 do carbono, 72. Mais 12 vezes 1, 12. Mais 6 vezes 16 do oxigênio, 96. E somando tudo isso, então nós encontramos a massa molecular da glicose, por exemplo, que seria 180 unidades de massa atômica. Só por curiosidade, não é mais utilizado o termo massa-fórmula, que é um terminologia mais antiquada. O mol. Mol é uma palavra que vem do latim, tá? Molis, que corresponde a uma massa, né? Então, o mol e o conceito de mol, podemos dizer que hoje é a pedra angular da química. Pedra angular é aquela pedra de construção, né? O alicerce. Então, quando dizemos que o mol é a pedra angular, significa que o mol é o conceito básico, o conceito de alicerce, o conceito fundamental para nós trabalharmos a química. Tanto é assim que o mol é uma das 7 unidades fundamentais, né, do Sistema Internacional do Sistema Métrico. É a unidade de quantidade de matéria. E o mol de alguma coisa, de algo, corresponde exatamente a 6,0221421, que multiplica 10 elevado à potência 23 daquele algo. Quando eu digo algo aqui, um mol de estrelas, estrelas do firmamento, né, estrelas do espaço, do universo, seriam 6,022 vezes 10 23 estrelas. Um mol de grãos de areia, 6,022 vezes 10 23 grãos de areia. Um mol de pregos de ferro, de pregar madeira, seria 6 vezes 0,22, 10 23 pregos. Um mol de seres humanos, graças a Deus, ao bom Deus, o planetinha agradece que nós ainda estamos longe, né, de atingir um mol de seres humanos. Por enquanto nós estamos na ordem de 7 vezes 10 a 9, né, 7 bilhões aproximadamente de pessoas, de Homo sapiens sobre a Terra. Já imaginou se a Terra tivesse com um molde
de seres humanos, a Terra já tinha acabado. Experimentalmente, 1 mol de isótopos do carbono de massa atômica 12 tem uma massa exatamente de 12 gramas, 12,00000. Por quê? Porque essa foi a definição do próprio mol. Tá? Massa molar seria, então, a massa em gramas de 1 mol de uma determinada substância. As unidades são utilizadas grama por mol ou grama, né, multiplica mol menos 1, que é a mesma coisa. A massa, portanto, de 1 mol de átomos de carbono 12 contém exatamente, corresponde 12 gramas, exatamente. O mol comparado com uma única molécula, tá? Aí é interessante nós vermos que a importância da unidade. Veja que 18 aqui, só que 18,0 U. E aqui um copo d'água com 18 mililitros, tá? Ou um beckerzinho de vidro, 18,0 gramas. Observem a unidade. Aqui é U ou Dalton, unidade de massa atômica. Aqui é G de gramas. Uma única molécula de H2O, contendo, portanto, somente 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, essa única molécula ela pesa 18 Daltons, ou 18 unidades de massa atômica, 18 U. Agora, se nós pegarmos exatamente o valor que corresponde a um número de Avogadro, Amedeo Avogadro, químico italiano do século XVIII, aliás, do século XIX, corrigindo. Se nós pegarmos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, então nós teremos 1 mol de moléculas de água. E 1 mol de água, aí essa quantidade de água corresponde, tem uma massa de 18 gramas. Uma massa de 18 gramas de água, eu consigo pesar numa balança, até dessas balancinhas hoje de cozinha, dessas chinesas que você compra aí por, sei lá, qualquer shopping aí pela internet, tá? Ou se você medir 18 mililitros de água com uma seringa, você então está com 1 mol de moléculas de água. Então você consegue pesar, você consegue medir volumes correspondentes a 1 mol de água. Agora, é impossível e continuará sendo por muito tempo uma pessoa conseguir isolar e pesar uma única molécula de água. Tá? Isso é dificílimo. Então, os químicos sempre trabalham com mol, porque daí fica conveniente, você consegue atingir massas e quantidades, volumes mensuráveis. Por isso a importância do mol. Certo? Aqui nós temos alguns exemplos, né, na tabela 3.2, relações molares. Eu vou dar uma interromper aqui o movimento, que já deve estar acabando também o tempo do screencast. 3 minutos já. Um momentinho, já voltamos.